eu quero ter a honra de apresentar o meu marido, Pastor Otto. Fica em pé, lindão da minha vida. Esse homem me apresentou Jesus quando eu tinha 14 anos, eu já tenho 77, é só fazer a conta. Ele me ganhou para Jesus e, como ele não é bobo, me ganhou para ele também. Estamos casados há 60 anos, temos 2 filhos, 7 netos e 3 bisnetos. E a nossa família inteira está conosco. Deus tem usado esse homem na minha vida como pastor, como líder, como intercessor e como meu amor, que é o mais importante, não é? Então eu queria dar honra para ele. E eu quero dar honra para a Donep também. Eu não me converti na Donep, diferente dos pregadores que vieram aqui, mas eu enlouqueci na Donep. Se eu me converti com 14 anos, em 1991, quando eu estive numa reunião dessa da Donep no Rio Centro, eu já tinha muitos anos de convertida, mas eu ainda não havia recebido a porção do Espírito Santo que ele tinha para mim. E ali, numa reunião da Donep, eu recebi o batismo do Espírito Santo e eu enlouqueci. Eu já tinha experiências enormes de vida profissional. Professora, funcionária do Banco Central do Brasil, advogada, e era juíza já. Eu já tinha 3 anos na magistratura quando eu estive lá. E eu enlouqueci de tal maneira que o meu coração passou a arder por almas. Meu coração passou a arder por vidas, que eu estava à véspera de ir para um tribunal para ser uma desembargadora, quando Deus falou: chega, eu te trouxe até aqui para você entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal, o mundo espiritual funciona dentro de leis espirituais. E quando queremos entender o mundo espiritual para alcançar bênçãos, nós precisamos entender leis. Cumprir leis vai fazer você não ser punido. E cumprir mandamentos vai fazer você ser abençoado. A lei maior de Deus são os 10 mandamentos. É como se fosse a Constituição Federal do céu. O trono de Deus desceu uma vez na terra para ele entregar essa lei. Escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra. E às vezes você vai ouvir falar que não tem mais. Passou essa lei, não vale mais. Ela não é vigente, usando a linguagem jurídica. Pois eu vou te dizer, isso é mentira. Isso é mentira. O Velho Testamento termina, Malaquias 4:4, Deus dizendo: lembrai-vos da lei que vos prescrevi em Horebe. E o Novo Testamento começa com Jesus pregando o Sermão do Monte. E ele fala no início do Evangelho de Mateus: não penseis que vim revogar a lei. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. E mais, ele diz até que céu e terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. E até onde eu sei, céu e terra não passaram. E ele diz: ficou pior. Se você olhar para uma mulher e desejar, já adulterou. E eu quero dizer para você que essa lei é tão importante para Deus, que os 10 mandamentos escritos numa tábua de pedra estão guardados na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança está no céu. João viu. Apocalipse 11:19, ele diz: e vi a Arca da Aliança no tabernáculo de Deus. Não passa, essa lei não passa. Então, o que é eu vim para cumprir? Eu não vim para revogar. E vou dizer para você como juíza: uma lei que não é revogada, ela é vigente, ela continua em vigor. E o que é vir para cumprir? Eu vou te contar. Eu vou te contar, talvez, a melhor história que você vai ouvir na tua vida. O homem pecou. E o homem foi destituído da glória de Deus. O homem perdeu o DNA de Deus. O homem formado para ser filho de Deus, perdeu o DNA. Tornou-se só criatura. Criatura não é filho de Deus? Não é. Criatura é formada por Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Aliás, deixa eu falar dessa semelhança. Depois que Deus fez tudo, preparou o ambiente para fazer o homem, ele disse, Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E tem ele domínio sobre tudo. Sobre os animais que nadam, voam, rastejam, sobre toda a terra. Toda a terra. Espera aí, o que é domínio? Domínio não é propriedade. A propriedade
da terra do Senhor. Está escrito no Salmo 24, a terra e tudo que nela existe são do Senhor. O proprietário desse estabelecimento aqui não é a Donep, tem um dono. Mas o domínio, agora, nesse momento, desse salão, por um contrato, tem uma permissão legal para dominar. Então, que história é essa de domínio? O Instituto Jurídico de Propriedade é um, de domínio é outro. A terra é do Senhor. Ele vai fazer novo céu e nova terra, mas o domínio ele entregou para o homem. Por isso que eu escuto uma prefeita falando, cada lugar que você estiver, você faça um governo que vai glorificar Deus, porque você está dominando na terra o governo de Deus. Sabe qual foi o último canto dela? Venha o teu reino. Por que Jesus ensinou você a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Quem somos nós para dizer Deus onde Ele pode implantar o reino dEle? Somos aqueles que têm o domínio. Quem domina, governa. Quem domina, administra. Quem domina, dá gestão. O domínio dá autoridade ao homem, seja nos negócios, seja na política, seja aonde for, nos poderes, para dominar, mas para dominar em parceria com Deus. Quando o apóstolo Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Sacerdócio real. O que o rei faz? O rei governa na horizontal. E o sacerdote? Atrai o céu para a terra. O sacerdote atrai o céu para a terra. Então, quando nós oramos, vem o teu reino, o lugar onde Deus nos deu para governar, nós estamos dizendo, pode vir o teu reino, pode vir o teu reino. Então, o homem pode atrair o mundo espiritual para a terra? Sim. Essa foi uma das loucuras que eu tive quando fui batizada com o Espírito Santo. Descobri que o mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis, e descobri que as portas do mundo natural para o mundo espiritual são abertas pelo homem. Ele abre a porta. Por isso, Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Por isso, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se. É uma condição. Então, o homem tem a chave que abre janelas dos céus, o homem tem a chave que abre portas para que entre o inimigo ou para que entre Jesus. E aí eu entendi o que é governo, entendi o que é gestão espiritual. Agora o homem recebeu autoridade para governar. Quando Deus manda que aquele primeiro homem, protótipo 01 da humanidade, guarde o jardim, porque você guarda sua casa, suas joias, seu passaporte, seu carro, porque tem ladrão. E talvez só depois, no final dos tempos, aquele homem que ouviu o comando para guardar, quando souber que um dia veio o Filho de Deus e disse, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele vai entender por que ele precisava guardar. O inimigo entrou no jardim. O inimigo já tinha sido expulso do céu. Apocalipse 2:7 diz, houve peleja no céu. Houve uma guerra. Miguel e seus anjos pelejaram e foi expulso. O grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás. E foi lançado para a terra, porque no céu não se achou mais lugar para ele. E aí tem uma lei espiritual, o mundo espiritual é regido por leis. E um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Eles precisam de corpos. Por isso os demônios incorporam. Ou eles agem dentro da pessoa, que é o cativeiro, ou eles agem por fora, influenciando, que é a opressão. Mas são demônios. E os demônios precisam de corpos para agir na terra. Ou precisam de corpos para entrar, ou precisam de corpos para influenciar. Por isso, o Filho de Deus teve que vir em carne, nascer do ventre de uma mulher para ter autoridade na terra. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por quê? Porque tem uma lei. E essa lei está no Salmo 115, versículo 16, que diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deu para governo, não é para propriedade. Deu para governo. Então vamos voltar para o jardim. Esse inimigo entrou no jardim e levou o homem ao pecado. Ele teve que incorporar numa serpente. É a primeira incorporação espírita, porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. E quando eu falei para você que eu enlouqueci,
no ano de 98, na Donep, porque ali eu dei lugar ao meu coração para o Espírito Santo de Deus e fui incorporada pelo Espírito Santo de Deus. Se você está incorporado pelo Espírito Santo de Deus, você é doido. Você não vai ser uma pessoa normal nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu vou pedir permissão a você para sentar de vez em quando, porque eu tenho ainda uma recuperação de uma lesão que eu tive. Muito bem. Quando o inimigo fez o homem pecar, ele foi destituído da glória de Deus. Em Adão, o protótipo 01, toda a humanidade foi feita. Em Gênesis capítulo 5 está escrito: esta é a genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, macho e fêmea formou. Macho e fêmea, macho e fêmea. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é o protótipo 01 da humanidade, onde tinha todo o gênero humano, feminino e masculino. Esse homem, formado por Deus, protótipo 01, tinha o DNA de Deus. Ele foi formado para ser filho de Deus, não foi formado para ser jardineiro do Éden. Por isso, está escrito em Lucas 3:38. Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus, quando fala da genealogia de Jesus, começando em Jesus até Adão. E esse homem tinha a presença de Deus, tinha o auxílio de Deus para governar na terra junto com Deus, fazer o governo perfeito. Mas pecou, perdeu o DNA de Deus. A Bíblia fala que em Adão todos pecaram. Por quê? Porque nele estava contida toda a raça humana. Quando Paulo esteve no Areópago, em Atenas, e viu a idolatria dos atenienses, ele ficou com compaixão e disse para eles: olha, o que vocês não conhecem é o que eu anuncio para vocês. Ele fala, ele não pode ser feito por mãos humanas. De um só, ele fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Tempos determinados é quando? Quem vai nascer na Índia, na África, na Espanha, na Itália? Quando? Limite e tempo. Você não nasceu nesse tempo porque houve sexo entre seus pais. É um propósito de Deus. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Ele fala para Jeremias, e para você, e para mim, para todo mundo que é chamado à existência. O homem não faz filhos, ele recebe filhos da parte de Deus. Os nossos filhos são espíritos que têm uma alma, estão dentro de um corpo, e só a casca é que nós concedemos para eles, só os gametas, óvulos, espermatozoide, mas nem a casca nós fazemos. Porque Davi, no Salmo 139, fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles havia. Aí esse homem perdeu o DNA de Deus. Esse homem deixou de ser filho de Deus, formado para ser filho de Deus, tornou-se criatura. Isso já é terrível, terrível. Deixar de ser filho de Deus para ser só criatura. Por isso que Jesus, depois que ressuscita dentre os mortos, ele fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, vai se tornar filho. E quem não crê e não for batizado, continua a criatura condenada, condenada. Vai ser condenada. Hoje temos 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Muitas criaturas, poucos filhos de Deus. Eu fico assustada quando eu vejo as profecias. Zacarias 13:8. Zacarias 13:8, não esqueça esse versículo. Profecia do tempo do fim, diz: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela perecerão. 1/3 passará pelo fogo. Eu a purificarei como purifico o ouro e purifico a prata. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, 1/3 dos anjos expulsos do céu conseguem influenciar 2/3 da humanidade para levar para o inferno, que é o lugar deles, a prisão deles. Mas quando Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, já sabia do plano de Satanás e já criou o seu próprio plano. Porque a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Antes dele fazer o homem pela ciência, onisciência e presciência, ele viu o pecado do homem. E ele proveu o Cordeiro. Quando Jesus fala: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou te falar como juíza. Quando o juiz prolata uma sentença, e se ele for um juiz reto, íntegro, temente a Deus, ele vai analisar todos os itens do processo.
vai ler a petição inicial todinha, vai ler a defesa todinha, vai ver as provas todinha, ouvir os depoimentos. Se preciso, vai fazer uma cariação de testemunha, se preciso, vai fazer uma diligência num lugar para ver a veracidade dos fatos. E aí ele prolata a sentença, é a parte dele, a prestação jurisdicional. 10 anos eu fiz isso. 10 anos até Deus falar, chega, agora você vai pregar a minha palavra. E aí, quando a palavra está pronta para ele escrever, já está no coração dele, ele escreve, isto posto, e ele faz a sua decisão. O deciso é a pressão jurisdicional do juiz. Agora, presta atenção. Se um juiz determina que alguém devolva uma terra que foi invadida, a eficácia da sentença só ocorre quando a terra for devolvida. Se o juiz determina a prisão de alguém, a eficácia da sentença só ocorre quando o bandido vai para a cadeia. Se o juiz determina numa sentença o pagamento de uma dívida, só hora que a dívida é paga, é que se cumpre a sentença. De fato, a execução aconteceu. E aí Deus mata o homem no Éden. Deus sentencia a morte do homem no Éden, sentencia a morte do homem. A sentença foi feita no céu, no tribunal, tem um Supremo Tribunal no universo, queridos, onde Deus é o justo juiz, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha e Satanás é o acusador. E só nos acusa do que fazemos. E lá do céu foi batida a sentença, o martelo. Homem está morto. Morto é separado de Deus. Em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você só é destituído de alguma coisa que você tem. O homem morreu, morte é a separação eterna de Deus. Todo mundo vai ter a primeira morte, o corpo vai voltar para o pó. Mas vai ter uma ressurreição. E depois vai haver a separação entre os que vão viver com Deus e os que vão viver sem Deus. E o lugar sem Deus é o lugar preparado para os anjos caídos. Chama inferno. Então, em Adão todos pecaram e todos foram condenados ao inferno. É uma verdade bíblica essa. Quando Jesus fala, não pense que vim revogar a lei, mas vim para cumprir, escute o que está escrito. Eu vou ler esse versículo para você não dizer que eu não leio a Bíblia. Eu tenho ela toda na minha cabeça e no meu coração. Mas eu quero ler para você. Capítulo 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Mas continua o texto. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Está é tempo passado o verbo. Quem nele crê não é julgado porque ele vai ser executado no lugar daquele que foi julgado. Por isso termina João 3 com o versículo 38, dizendo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, o julgamento de Deus. Permanecer é continuar. O mundo todo está julgado, todo mundo está julgado. E todo mundo condenado à morte eterna. Como se fosse todo mundo condenado à câmara de gás. Mas a hora que está indo para a câmara de gás, se concorda que o Filho de Deus salve ele, concorda que esse projeto de Deus, de entregar o seu único filho para livrar o homem da morte, recebe Jesus como substituto, ele vem para cumprir a lei. Esse homem sai da fila da câmara de gás e Jesus entra na frente, é isso. A execução da sentença que mata o homem, ela foi feita na cruz. A execução da sentença perfeita e acabada foi feita na cruz. Aquela cruz é a execução da morte de todos os homens da face da terra. Não há um só que não tem essa condenação, não há um só que não nasce com essa condenação. Então, queridos, quando vejo um ministério, e a DONEP não é uma associação, é um ministério, quando eu vejo um ministério que ganha almas, eu tenho que louvar esse trabalho. Eu disse que em 91 eu estive na DONEP. Em 91 eu conhecia Deus. Eu conhecia Deus desde 14 anos. Eu já trabalhava para Deus, já pregava o Evangelho. Mesmo na função de juiz, eu pregava o Evangelho. Nunca deixei de pregar. Mas eu não conhecia Deus por inteiro. Sabe aquele homem que Jesus passou e untou os olhos dele e falou, vês? Ele diz, vejo homens como árvores andando. Vejo mais ou menos.
Jesus untou de novo. E agora? Agora vejo. Eita, eu tenho certeza que não se trata de uma cegueira física, que isso foi uma unção para tirar uma cegueira espiritual. Porque Jesus tinha poder pela palavra de tirar Lázaro do túmulo. Não precisa tocar 2 vezes para fazer uma pessoa ficar curada. É o segundo toque, é a segunda manifestação da presença dele. E essa segunda é o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te mostrar o mundo espiritual. É o Espírito Santo que vai revelar para você. Sabe o que Paulo diz? Epístola de Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. Olhos e ouvidos estão no corpo, órgãos do sentido. Nem jamais penetrou no coração do homem. Coração é alma. Na Bíblia, coração é alma. É o lugar das decisões, do intelecto. Não é músculo cardíaco que bombeia o sangue. Por isso Davi fala: som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mau. Por isso Deus fala: eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, nem no corpo e nem na alma você vai entender o mundo espiritual. E termina o texto, ou continua: Deus no-lo revelou pelo Espírito. E lá para frente, no versículo 9, ele diz: o homem natural não discerne coisas espirituais. Só pelo Espírito ele vai discernir coisas espirituais. E o que é discernimento espiritual? Não é entendimento, não é conhecimento. É revelação, é rema. É o oculto, é o mistério que está escondido na palavra, que todo mundo lê e não vê. E Deus vai trazendo a existência. E aí eu aprendi o seguinte: o homem está salvo, está, glória a Deus. Vai para o céu? Vai. Tem um passaporte garantido, carimbado? Sim. Tem um visto pronto? Sim. Tem a mansão celeste? Sim. Ele tem a vida eterna. Ele se arrependeu do pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas, entretanto, contudo, todavia, isso não garante a vida abundante. Quando Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância, ele não está falando de eternidade. Ele está falando da vida aqui agora. Porque na eternidade o inimigo vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. E não mata, e não rouba, e não destrói mais nada. Porque está escrito em Apocalipse 20:10 que aquela chave que Jesus tem na mão vai trancá-lo num lago de fogo e de enxofre. Jesus falou: eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. E aí, queridos, vida abundante é aqui agora. É você ficar limpo pela palavra. Esse ministério está falando da palavra. Essa convenção escolheu a palavra. Eu escolhi a palavra de Deus para falar para você. Não é palavra de ânimo, não é palavra de vitória, não é palavra de coragem, não é plantio de semente. Eu escolhi a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é aplicada na nossa vida, tudo mais acontece. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. E a justiça é o alinhamento com a palavra. A justiça é o alinhamento com a palavra. Quando Jesus vai ao batismo, João Batista fala: eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Ele fala: deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça. Não é julgamento, é alinhamento com a palavra. Quando Davi fala: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, é o alinhamento com o céu, é fazer o que o céu quer que seja feito. Porque esse Deus que envia o Filho para morrer no meu e no seu lugar, esse Deus que expulsou um anjo do céu porque pecou, esse Deus que não chegou perto do Filho dele na cruz porque o meu pecado estava sobre ele, porque ele não chegou perto do Filho dele na cruz que o Filho não queria ir para a cruz. Pai, não vim para fazer a minha vontade, mas a tua. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que ele não queria ir para a cruz? Você acha que ele tinha medo de coroa de espinhos? Você acha que ele tinha medo de lança? Ele sabia da ressurreição. Ele sabia que ele iria ao inferno, arrancaria as chaves da morte do inferno. O que é que ele tinha medo? O que é que ele não queria? Ele não queria ser separado do Pai nem um minuto. E aí na cruz, qual é o grito dele? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o grito dele. O Pai expulsa um anjo do céu, porque pecou. O Pai tira o homem do paraíso, porque pecou. O Pai não chega perto do Filho dele, que está levando o pecado do homem para trazer o homem de volta para filho dele. Por que achamos nós que com vestes sujas?
nós teríamos um acesso limpo a Deus? Claro que não. Aí você é doutrinado na seguinte frase: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e você acha que porque levantou a mão um dia, pronto, acabou tudo. Não é verdade. Aquele que está em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, é nova criatura, nasceu de novo, estava morto. É como um bebê que acabou de sair do ventre da mãe. Nicodemos pergunta para Jesus: como que eu faço para herdar o reino dos céus? Tem que nascer de novo. Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Não, tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a água vai ser o símbolo do batismo, da morte e da ressurreição. Então, quem acabou de nascer não está limpo? Não, não está. Por que não está? Porque Jesus fala que não está. Se quem está em Cristo é nova criatura, por que ele fala em João 15, aquele que está em mim, meu Pai limpa? Porque não chegou limpo. Porque precisa de limpeza. E vós sois limpos pela palavra, pela palavra. E a palavra vai mostrar para nós os nossos erros, as nossas encrencas, as nossas maldições. Ontem eu tive o privilégio de me assentar do lado daquele casal que veio dos Estados Unidos, que trabalha na Casa Branca, junto com o presidente dos Estados Unidos. Tive o privilégio de sentar com o deputado, compartilhar com ele algumas coisas. E uma das coisas que eu queria compartilhar e conversar, eu vou contar para você. Na palavra diz que Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu já vou te ensinar algo: maldição é ato de Deus, maldição não é ato do diabo. Abençoarei é a primeira pessoa do singular, amaldiçoarei é a primeira pessoa do singular. É Deus que termina o Velho Testamento dizendo: se não houver a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição. Eu virei, ele diz, sou eu. É ele que amaldiçoa. Quando você conhece a Bíblia, você vai ver que porque Davi derramou sangue, Deus matou o filho de Davi. Foi assim que Deus me ensinou sobre maldição hereditária, porque nós perdemos um bebê que tinha 12 horas de nascido. E todo o argumento da igreja era: Deus deu, Deus levou, Deus sabe o que faz, bendito seja o Senhor. Aí eu fui chorar aos pés de Deus. Eu não entendo porque o Senhor levou o meu bebê, ou porque o Senhor me deu esse bebê. Se o Senhor sabia que ele morreria com 12 horas de nascido, o Senhor sabia que eu ia ficar gorda, o bebê era enorme, 4 quilos e 200 gramas, o Senhor sabia que eu ia preparar minha menininha, que já tinha nascido, que ia chegar um filho, um irmão. O Senhor sabia que eu fiz o enxoval, o Senhor sabia tudo. Por que o Senhor me deu essa criança para levar com 12 horas de nascido? Me fala, Deus, tem morte de bebê na Bíblia? Deus falou: tem, pelo Espírito, tem. 2 hipóteses: martirização e maldição. Martirização, Herodes mata, Faraó mata, os homens maus matam. E maldição, eu mato. Eu mato. Meu Deus, me mostra isso na Bíblia. E Deus me leva para a história de Davi. Em 2 Samuel capítulo 12, quando o profeta vai ao aposento de Davi para confrontar o adultério de Davi, o homicídio de Davi, ele fala com a boca de Deus: também o filho que te nasceu morrerá. O profeta Natan. E depois o profeta Natan foi para casa e Deus feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Foi Deus quem feriu. Deus falou: fui eu que matei seu filho. E se maldição sem causa não se cumpre, por quê? Aí vou procurar na linhagem da família: derramamento de sangue, derramamento de sangue, derramamento de sangue, idolatria, derramamento de sangue. E aí, queridos, Deus começou a me mostrar as coisas. Começou a me mostrar que vida abundante é você ter as bênçãos que estão prometidas na palavra. A vida eterna, maravilha. Quais são as maldições e bênçãos prometidas na palavra? Tem bênção, tem chuva, tem maldição, tem seca, tem bênção, tem família, tem maldição, não tem família, tem bênção tomando os braços dos filhos e os filhos dos filhos, e nós já temos bisnetos. Tem maldição, esterilidade ou morte prematura de filhos. Tem bênção, tem provisão tão grande para abençoar outras pessoas, como esse moço falou aqui. Tem maldição, tem falta de tudo, nada dá certo. Espera aí. Filho, dinheiro, saúde, físico ou mental, não é assunto de vida eterna. É assunto da vida aqui agora. Aqui, agora. Na vida eterna não tem falta de chuva ou abundância de chuva. Então, Deus começou a me ensinar. É preciso limpar o meu povo pela palavra, é preciso ensinar aquilo que eu estou te ensinando.
E criamos um ministério, chama SILC, Seminário Internacional de Libertação e Cura. 4 dias de imersão. Esse querido que veio aqui ministrar antes de mim já participou do SILC. Aqui tem gente que já participou. E olha, gente levantando a mão, se identificando. E nesse seminário nós vamos ensinando as causas das portas abertas por nós ou pelos nossos antepassados. 30% das encrencas que o diabo apronta conosco vem por maldições hereditárias. 15% do pai, 15% da mãe. Mas 70% é encrenca nossa. É nós que fizemos errado. E quando passa por um seminário que limpa tudo, e como que limpa, pastora? Está na palavra. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. Arrependimento, confissão. E tem que confessar para outra pessoa. Porque está escrito que encobre a transgressão, jamais prospera. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas está falando de confessar para Deus? Não. Porque nada está encoberto aos olhos de Deus. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Você não precisa confessar alguma coisa para um juiz que já está com o processo pronto e o print do seu pecado no processo, nesse tribunal do universo. Já está lá, ele já sabe. É confessar uns aos outros, orar uns pelos outros para serem curados. Vou voltar no ponto que eu comecei esse segundo tempo. Não pense que eu sou boba, eu sou velha, mas não sou boba. O que aconteceu ontem? Você ouviu aqui aquele homem mostrando o que acontece no mundo? Ele falou dos Estados Unidos só. Quando o povo de Deus esquece a bênção que ele deu para Abraão. Pois eu tenho uma história para te contar. Eu disse para ele que o Brasil tem uma dívida com os judeus. O Brasil tem um momento de louvor. Eu nasci em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Ali um homem brasileiro deu o voto que foi importantíssimo para a criação desse Estado. Mas eu quero te dizer que os holandeses que vieram para o Brasil, eles eram judeus. Eles vieram para o Brasil judeus. Lá em Recife tem a primeira sinagoga da América Latina. Lá em Recife tem a Rua dos Judeus. Mas eles foram expulsos. Eles não foram expulsos politicamente, como talvez você tenha ouvido. Eles foram expulsos porque não se renderam à idolatria. Porque o judeu, que conhece a lei, os 10 mandamentos, ele sabe que o primeiro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, não lhes darás culto. Porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. E aí o que aconteceu? Foram expulsos. Saíram vários navios. A maioria deles afundou. Alguns foram atacados por piratas caribenhos. Um navio, um só, com 23 pessoas. Chegou num lugar nos Estados Unidos, que foi recebendo o nome de Nova Arca, que é New Ark, e que com tract forma fala NURC. Os Estados Unidos recebem o judeu. Os Estados Unidos é hoje o que o Brasil era quando os judeus foram expulsos. Para que você não duvide do que eu estou te falando, entra na revista Isto é Dinheiro. Vai lá no Google, dá um Google lá, Isto é Dinheiro, de Recife a Manhattan. Você vai ver que o Brasil expulsou a bênção que Deus tinha mandado para cá. Essa dívida nós temos que pagar com oração, com arrependimento, com confissão. Eu tive a oportunidade ontem de falar isso. Nós não podemos esquecer que o mundo espiritual é legal e que o tempo e o espaço não contam no mundo espiritual. Não se aplica às leis da física. Os judeus foram expulsos lá atrás, há mais de 150 anos, mas enquanto não se sentar no trono desta nação, um governo que mostre arrependimento disso, que dê uma palavra que confesse esse pecado, nós continuamos com essa dívida. Nós continuamos devendo por esse pecado. Mas nós temos que nos arrepender. Confessar pecado sem arrependimento, justificar pecado, não muda a história de uma nação, de uma pessoa, de uma família, de nada. Tem que se arrepender. Você ouviu as pessoas dando testemunho aqui? Arrependeram-se da vida que levavam, fizeram um concerto, um com seu pai, outro com a sua esposa. O arrependimento gera uma responsabilidade de fazer o caminho de volta, de restituir.
de consertar. Às vezes você vai orar com uma pessoa que está vivendo tudo de ruim.com. Aparece lá no cio que tudo dá errado na vida dela. Tudo. Tudo. Aí ela vai confessar, a gente descobre que ela desonrou pai e mãe. Eu digo para ela, querida, tem um mandamento na lei maior de Deus, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Desonra pai e mãe, encurta a vida e piora a vida. Vai lá, pede perdão do que você fez. Casou sem a aprovação dos pais. Com droga você destruiu o patrimônio de seus pais. Seja o que for, a desonra que você fez, vai lá e conserta agora. Arrependa-se, peça perdão. Aí a pessoa fala assim, minha mãe é boazinha, pastora. Meu pai também, eles já me perdoaram. Eles choraram 3 dias quando eu casei contra a vontade deles, mas já me perdoaram. Eu digo, você não entendeu nada. O perdão ofertado não muda a história de ninguém. Na cruz tem o perdão para 8 bilhões de pessoas. Mas só quem vai à cruz com arrependimento e confissão usufrui dos benefícios da cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Vai atrás dos seus pais, reconhece o erro, confessa o pecado, faz um jantar de honra para eles, aí você pede a bênção deles, você vai ver a mudança da sua história. E ainda digo mais, alegre-se porque você está vivo, porque Deus ainda não te levou, porque a palavra de Deus que encurta a vida e vive mal, você só está vivendo mal. Pastora, não dá para viver muito tempo se desonra pai e mãe? Dá, mas vai viver mal muito tempo. E não dá para viver bem desonrando pai e mãe? Dá, mas prepare-se para ir no sepultamento, porque vai viver pouco. Nunca vi uma geração onde tantos pais sepultam filhos, como nessa geração da desonra aos pais. Se não houver a conversão dos pais aos filhos, eu virei e ferirei a terra com maldição. E Deus foi me ensinando, queridos, foi me ensinando. Libertação também está na cruz. Salvação está, Adonep faz a salvação. 2/3 da terra só serão salvos, que Adonep avance, 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 salve almas, salve almas. Mas você está salvo, maravilha, agora vá procurar libertação. Vá procurar libertação, porque você pode ter vida abundante e deixar um legado bendito na terra. A visitação da iniquidade dos pais nos filhos é uma realidade. Você precisa tratar isso. E aí eu digo para o povo de Deus, olha, foque na eternidade, sim, mas foque nessa vida também. Você está aqui porque é empresário, maravilha, está focando nas coisas dessa terra, desse mundo. Mas eu quero dizer para você, eu estava lá em Londres quando a rainha morreu. Eu vi tudo sobre o sepultamento da rainha, eu vi abrir o chão, entrar o caixão naquela catedral. E não tinha um colar, não tinha uma pulseira, não tinha um chapéu. Era ela e Deus. Esse momento vai chegar para todos nós. Nosso foco tem que estar na eternidade. Tudo que fizer, faça como para o Senhor, foi o que essa moça falou. E outra coisa, se você está andando atrás de alta performance, para com isso. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Busque primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. O Salmo 1 dá o conselho do sucesso. Anda segundo o conselho de Deus, não se assenta na roda do escarnecedor, faz tudo como a palavra de Deus te ensina. E lá está escrito, e tudo será bem sucedido, tudo é tudo, tudo. O dia que eu conheci Jesus, eu estava à beira de um precipício, na cidade aqui da Uana, Mato Grosso do Sul. Eu desafio você agora, inscrever-se no meu canal do YouTube, Tânia Tereza com Z. Você vai achar tudo sobre mim, se você der um Google. Tânia Tereza com Z. Meu canal bateu 1 milhão de assinantes. Tem 78 milhões de visualizações dos vídeos, tem 900 vídeos lá, está em 200 países. Mas não era assim minha vida. Começou o dia que eu encontrei Jesus. Começou o dia que esse homem apareceu na minha vida, eu estava à beira de um precipício e ele me mostra que havia salvação para a minha família disfuncional, que havia salvação para a minha vida, que Deus podia escrever uma nova história. Nem estudar eu tinha estudado, para você ter ideia. Foi esse homem que eu honrei aqui no começo, que me fez estudar o ginásio. Foi esse homem que está aqui na minha frente, que me falou um dia, Tânia, vai fazer o normal, você fala que queria ser professora, você foi tão humilhada em sala de aula, porque sua mãe era drogada, seu pai é um homem promíscuo.
vai fazer o normal, vai cuidar de crianças. E eu já estava grávida do segundo filho. Eu estou grávida, Otto. Leva a barriga para a escola, vai. E ele ficava cuidando da minha menininha para estudar. Funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, trabalhava para caramba, chegava do trabalho e ia cuidar da menininha para ir para a escola. Quando eu termino normal, que eu começo a dar aula, feliz da vida, achando que tinha chegado no máximo da minha vida, um dia ele chegou, nós estávamos em Poxoréu. Ele chegou e falou, nós vamos embora. Por que vamos embora? Para você estudar. Nós vamos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro aconteceram tantas coisas, eu desafio a entrar no meu canal do YouTube e assistir um vídeo do lixão de Aquidauana para o mundo. É a minha história. Do lixão de Aquidauana para o mundo. E um dia, procurando emprego no Rio de Janeiro, eu abro um edital de concurso público, Banco Central do Brasil, fiz, Deus me colocou lá dentro. Hoje, já cheguei no máximo. Advogada do Banco Central, descobri que no Banco Central a melhor carreira era de advogado. Corri estudar direito. Corri, fiz a prova, passei. Só tinha 3 vagas, Brasil inteiro fazendo. Aí eu me torno advogada do Banco Central. Maravilha! A menina do lixão de Aquidauana agora entra naquela porta que bate o pé, ela abre, no centro do Rio de Janeiro, tudo de lindo. E no Banco Central eu fui para um congresso de bancos. E lá eu conheci uma juíza cristã. E aquela mulher me influenciou muito pela integridade dela, pela idoneidade e pela independência para aplicar o direito, de acordo com o temor de Deus. E aí ela me fez um desafio. Mandou um edital do concurso público para juiz, botou um cartãozinho, por que não tentar? Me manda esse edital. Eu abri dentro do Banco Central e estava assessorando uma diretoria da área bancária. Quando eu abri aquele envelope pardo, li o bilhetinho dela, vi que era o edital do concurso, vi que era um desafio dela, e eu falei, essa mulher é doida. Cheguei em casa, falei para o meu marido, Otto, olha o desafio que eu recebi. Imagina, nessa altura do campeonato, desafiada a fazer um concurso para juíza. Que altura do campeonato? Eu já era avó. Já tinha nascido meu primeiro neto. Minha filha estava grávida do segundo. Me desafiando a fazer concurso para juíza. Ele olhou para mim com essa cara linda que ele tem e falou, e por que não tentar? E eu tentei, e eu passei. E eu passei. Mas tudo isso aconteceu na minha vida, a família, o sucesso na vida profissional. E hoje, o sucesso na minha vida ministerial tem mais de 27 livros escritos. Eu prego no mundo inteiro. O ano passado, nós viajamos, eu e o Otto, os 2 velhinhos, ele tem 87, eu 77. Falta 3 anos para ele fazer 90. E 3 anos para eu fazer 80. Nós viajamos 186 mil quilômetros pregando o Evangelho. E ganhando almas, e ganhando almas. E libertando almas. Eu falo que os velhinhos já partiram para a glória e penduraram a chuteira, só tem 2 malucos, cheios do Espírito Santo, que choram pelas almas. E eu falo, Deus, dá-me almas, dá-me almas, dá-me almas. Dá-me almas. Não tem que parar, queridos, não tem que parar. O mundo clama por alguém que pregue o Evangelho. Vou repetir o falado de Jesus. Depois de ressurreto, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, condenado. Porque já está. Já está. Já está condenado. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, será condenado. Agora, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue, queridos? Se não houverem bocas que se abrem para falar a verdade. Cada um no seu quadrado, a Donep trazendo os homens de negócio, porque às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, ela acha que tem tudo. Ah, queridos, o seu dinheiro não vale nada. Sem Deus, não vale nada. Não se glorie o rico na sua riqueza, o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o que se gloriar, glorie-se em me conhecer. E saber, ele fala, que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra.
E disso me agrado, diz o Senhor, misericórdia, justiça e juízo. Misericórdia é a primeira parte. A misericórdia de Deus não quer que nós morramos sem Ele. Ezequiel 18, quando ele fala, a alma que pecar, essa morrerá, termina dizendo, não tenho prazer na morte de ninguém, arrependa-se, converta-se. Deus não quer que o homem vá para o lago de fogo e de enxofre, mas só tem um jeito de não ir. É concordar com a substituição na cruz. Porque só naquela cruz, o escrito da dívida do homem é rasgada. E para empresário é muito fácil falar de dívida. Imagine que você está devendo 1 milhão no banco, não tem dinheiro para pagar. E aí você está desesperado. Vai morrer com essa dívida, a sua viúva vai ficar na rua da amargura. Mas aí chega um benfeitor no banco. Chega para o gerente e fala, o cheque está assinado. 1 milhão. Eu vim pagar a dívida da Tânia. Está aqui 1 milhão. O gerente fica feliz da vida, vai cobrir o rombo do banco. Mas, entretanto, contudo, todavia, porque o mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis. Igual o contrato. E o contrato faz lei entre as partes. Credor e devedor, só que podem mexer. Na hora que eu contrato, eu concordo com as cláusulas, eu concordo com o juro, com o prazo. Eu concordei, eu posso mexer. Terceira pessoa, não. O gerente manda me chamar. Ele precisa do quê? Da minha anuência. Anuência da minha concordância. Tânia, apareceu um benfeitor com um cheque assinado no valor da tua dívida. E ele quer pagar a tua dívida. Ele quer pagar a tua dívida. Agora, eu só posso dar isso por resolvido se você disser, eu quero. Se você concordar com isso. Você concorda que ele pague a tua dívida? Se você concordar, eu vou rasgar o escrito da dívida. Às vezes você oferece Jesus num lugar desse aqui, em eventos maravilhosos. A pessoa fala, vou pensar. Você pensaria 2 vezes? Se aparecesse um benfeitor para pagar todas as suas dívidas, riscar o escrito delas? Não. Se no mundo natural, que é passageiro, que vai acabar, você não recusaria um bem desse? Por que você vai recusar pela eternidade? Ele quer morrer a tua morte. Ele quer pagar a tua dívida. Ele quer ser executado do teu lugar. Ele quer ser moído pelas suas transgressões. Ele quer que você seja livre de condenação. É isso quando ofertamos Jesus. É isso. Crendo com o coração, confessando com os lábios, você concorda que risca a dívida. Você concorda que esse cheque pague a sua conta. E não adianta você passar por milhares de convenções e não se tornar um filho de Deus, porque tudo começa na sua vida a mudar quando você se torna filho. Você se torna herdeiro. Está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Sois herdeiros. Você se torna herdeiro do reino. Você não é só aquele que implanta o reino, você vai herdar o reino. Você vai ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que você está preparado desde antes da fundação do mundo. Jesus disse aos discípulos, ó pequenino rebanho, ao vosso Pai se agradou vos dar o reino. E quando você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. Eu tenho algo mais para te ensinar, depois eu vou orar. Quando Jesus começa a andar entre os homens, ele chama os discípulos dele de servos, lava os pés, ensina a servir. No meio do caminho, ele chama de amigos. Eu estou vendo que aqui tem amigos que estão caminhando há muito tempo nesse ministério. Se encontram com alegria, reencontros de amizade. Porque o relacionamento gerou amizade. Não sois mais servos, mas sois amigos. Mas quando ele ressuscita dentre os mortos, João 20, que Maria Madalena vai ao sepulcro, que ele aparece para ela porque ela não se dava por satisfeita enquanto ele não aparecesse. Ele fala para ela, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu. Só ali passa a ser irmão, só depois da cruz. É só o sangue de Jesus que assina a adoção do homem como filho de Deus.
Todo mundo é filho de Deus, pastora? Não é. Isso é uma mentira. Todo mundo vai chegar diante do Supremo Tribunal do Universo. Uns para julgamento, para cumprir a sentença e para o lago de fogo de enxofre. E os outros, para ouvirem: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que você está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas eu ainda tenho mais alguma coisa para te ensinar. Quando Jesus estava andando entre os homens, um dia ele perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Tu és um profeta. Citaram o nome de profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Resposta de Pedro, representando os discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta de Jesus para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou isso. Por que Jesus fala isso? Porque era impossível que Pedro, conhecendo Jesus, filho de José, filho de Maria, entendesse que ele não era filho de José, filho de Maria, ele era filho de Deus. E que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o Cordeiro de Deus. O Cristo é o crucificado, é o morto em lugar do pecador. O inocente morrendo em lugar do pecador. Isso que é o Cristo. O Messias foi anunciado. Jesus é o tempo do ventre. Porque quando o anjo chega para aquela mulher e fala: vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, ela responde: cumpra-se a minha palavra. Que palavra que ela está dizendo? É a palavra profética. Porque ela era judia, ela leu Isaías dizendo: a virgem conceberá, dará à luz o filho. Vai ser Emanuel, vai ser Deus conosco. José escutou o anjo falar: não a deixe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e você vai dar o nome de Jesus. Jesus é só esse tempo, até a cruz. Na cruz ele é o Cristo. Na cruz ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz ele é o Redentor da humanidade. E quando ele fala para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, só pelo Espírito você poderia saber que eu vim do Pai, que vou morrer na cruz. E ele fala algo para Pedro naquela hora: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, que eu vou tirar do seu entendimento talvez a maior mentira que um dia você recebeu. Ele fala que é Pedro que edifica a igreja, e Pedro é que representa o Supremo da idolatria? Não. Língua portuguesa: tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Esta pedra, esta pedra, esta pedra, esta pedra, essa mulher, aquela mulher. Esta é aqui, essa está ali, e aquela está longe. A prova de que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, ele é a pedra angular, ele é a pedra que edifica a igreja. Não há outro que tenha morrido na cruz, não há outro que tenha entregue a vida por ninguém. É que o próprio Pedro, na primeira epístola dele, no capítulo 2, ele fala que Jesus é a pedra angular. É a pedra que os construtores rejeitaram. E quando você tem em Jesus toda a sua expectativa, quando a casa é edificada sobre a rocha, sobre essa pedra, quando a casa está construída no alinhamento com o céu, você só tem que sair dando glória a Deus, aleluia, porque o resto vai acontecer. Deus é bom, querido, o tempo todo. A Bíblia fala que busca primeiro o reino dele, tudo que você precisa vai ser acrescentado, e tudo são necessidades básicas. Que hora que ele fala isso? Ele fala quando os discípulos estão preocupados. Se estão preocupados com vão comer, calçar ou vestir, não se preocupe. Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça. Vosso Pai alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo. Está falando de coisas necessárias. Mas também está escrito no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. E também está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se um anjo de Deus chegasse para a menina do lixo de Aquidauana e falasse para aquela menina: olha, garotinha, abusada sexualmente, abandonada, largada, um dia vai aparecer um homem e vai falar para você o caminho. Você vai entrar por esse caminho, e nesse caminho você vai conhecer a verdade. E quando você conhecer a verdade e aplicar a verdade, você vai ter vida abundante. Eu perguntar para o anjo: o que é vida abundante? Ele vai dizer: essa mão suja de lixo, um dia ela vai estar cheia de ouro, de joia. Vai mudar a sua história. De abusada, desonrada, você vai ser honrada e respeitada. Aquidauana, minha cidade, onde aconteceu tudo de ruim.com, onde aconteceu o lixo de Aquidauana,
faz aniversário dia 15 de agosto, semana do aniversário. Eu vou receber uma homenagem aqui da UANA. Dia 7 de agosto tem um outdoor na cidade com a minha cara. Vai ter uma moção na Câmara para me dar honra. Lugar da desonra passa a ser o lugar da dupla honra, quando você se alinha com o céu. Mas tem que se alinhar com o céu. Tem que entrar pelo caminho. E nesse caminho tem que cumprir a verdade. Não ser apenas ouvinte da verdade, mas praticante da verdade. Fazer os concertos que precisa fazer. Andar nos caminhos do Senhor. Honrar esse Deus que entregou o próprio Filho dele para morrer no seu lugar. E dizer, Pai, o Senhor fez por mim tudo o que eu precisava. Eu vou obedecer ao Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Todo mundo gosta de Salmo 91, fica bonito lá aberto na sala, no Dunkerque, no aparador, amarelinha a página. Eu amo toda a Bíblia. Mas o Salmo 81, sabe o que está escrito lá? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Quando eu leio eu vejo Deus abanando a cabeça. Igual fazemos com as nossas crianças. Ah, meu filho. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu abateria o seu inimigo. Eu abateria o seu inimigo. Eu abateria o seu inimigo. E sabe como termina o Salmo? Eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. O que é isso? O melhor da terra. É o melhor da terra. É o melhor da terra. O Deus que nós servimos é Pai. Ele nos formou para sermos filhos dele. Quando saímos desse lugar aqui, Satanás encontrou espaço na nossa vida. Mas se nós voltarmos para o lugar certo, volta a festa. Lembra do filho pródigo? Bota o anel no dedo, anel é autoridade. Sandália nos pés, sandália é destino. Tira a roupa suja, veste limpa. Tudo que o pai quer é a volta para casa. De quem nunca veio, de quem veio e foi embora. E aí o que aconteceu? Rolou a festa. Rolou a festa e foi feito um churrasco. Os vegetarianos que me desculpe. Ou no milho cevado, picanha. Melhor da terra. Mato Grossense falando de tem carne, eu como carne. O que eu quero te dar agora, nesse momento, em pé do jeito que você está. A hora está, tem 11 minutos só, e eu ainda tenho coisas para fazer. Eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de publicamente tomar essa decisão. A Bíblia fala que temos que confessar com os nossos lábios e crer com o nosso coração. Se você crê que Ele é o Filho de Deus, que por amor a você o Pai o enviou para tirar você da morte. Se você crê que o que está escrito aqui em tudo que eu te falei é verdade. Se você crê que nos meus 77 anos eu estou rodando o mundo para ganhar almas. Só no ano passado, no Silk, no nosso seminário, nós batizamos 880 pessoas. Eu tenho um grupo no Telegram, ovelhinhas. Toda noite eu oro com elas, todo domingo eu faço uma live de pregação, todo domingo tem salvação de almas. Mas é pouco, porque muita gente ainda precisa entregar a vida para Jesus. Você viu que o mapa que eles mostraram, eles querem avançar. Vamos começar avançando hoje aqui nesse salão. Se você nunca confessou com os seus lábios, você precisa fazer isso. Eu disse que eu tenho 60 anos de casado. Sabe como que começou? Um dia eu falei, eu quero. Você quer esse homem como seu marido? Eu quero. Precisou eu falar, eu quero. E eu estou casada há 60 anos. Você precisa dizer, eu quero. Tem que começar pelos seus lábios. E se você quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão onde você estiver. Se você nunca fez isso, levante sua mão onde você estiver. Tem gente de mão levantada aí. Não tenha vergonha. Ele não tem vergonha de se expor naquela cruz no teu lugar. Ele não teve vergonha de morrer a sua morte. Ele não teve vergonha de largar o céu. Ele se humilhou. E a humilhação não é só coroa de espinhos, não é só lança. Ele se humilhou indo para o ventre de uma mulher, tornando-se um embrião. Ele se humilhou passando por um canal vaginal de uma mulher. Ele se humilhou fazendo sujeira no corpo para a mulher limpar ele, porque ele veio beber. Ele passou por todas as etapas da humanidade.
para que você fosse liberto, fosse salvo, fosse para o Senhor. E eu quero que aqueles que levantaram a mão venham aqui à frente. Vem aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar. Vem agora. Vem agora. Não fique com vergonha. Isso, venha. Venha. Glória a Deus. Só Ele morreu na cruz por você. Só Ele morreu a sua morte. Só Ele se entregou no seu lugar. Vai assistir o filme do Mel Gibson. Lá não estava Buda, lá não estava Kardec, lá não estava nenhum dos santos. Era Jesus que estava lá. Só Ele. Olha que delícia, jovenzinhas vindo entregar vida. Olha que delícia. Olha, não tenha vergonha de vir. Não tenha vergonha de vir. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Perdeu, Satanás, perdeu. Glória a Deus. Isso é o melhor para mim de tudo que eu faço. É ver pessoas entrando por esse caminho de vida. Esse caminho de vida, tudo vai mudar na sua vida. Quando você coloca dentro da sua vida, dentro do seu barco, ainda que ele esteja afundando, aquele que é o Senhor do universo. Porque sabe por que ele é o Senhor do universo? Porque ele era o Messias. Depois ele era Jesus. Depois ele era o Cristo. Mas depois ele se tornou o Senhor de toda a terra. Porque ele se humilhou, tornou-se figura humana. Foi obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia fala que por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira. Lhe deu a maior autoridade do universo. Se eu colocar na tua casa a maior autoridade do universo, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Se você colocar na tua vida a maior autoridade do universo, não tem para ninguém. Vem do jeito que você está. Está todo errado. É assim que você tem que ver. É assim que você tem que ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso mesmo. Lá traz no tapa. Traz no tapa, vovó. Traz no tapa. É isso mesmo. Traz no tapa. Se você tiver um filho dentro de uma casa incendiando e ele vai morrer lá dentro, você não vai entrar para tirar ele lá de dentro. Não vai deixar seus filhos morrerem. Se você entrar no meu canal do YouTube, você vai aprender sobre autoridade espiritual. Clica lá, autoridade espiritual. A minha família estava indo toda para o inferno. Um dia Deus falou para mim, você tem que guerrear. Eu orava, jejuava e chorava. Orava, jejuava e chorava. Vai lá que você vai ver a história toda. Se você chegar na sua casa hoje, tiver um sapo na sala, um porco no quarto, um cachorro na cozinha, você vai orar, jejuar e chorar? Não! Você vai pegar uma vassoura e vai botar ele para correr. Eu comecei a botar o pé na varanda da minha casa e disse, Satanás, vai saindo que eu estou chegando. E não cabe nós dois aqui nessa casa. E ele saiu de toda a minha família, toda. E eu digo isso aqui agora, Satanás, eu te repreendo, larga essas vidas. Pelo poder que é no nome de Jesus, solta as almas. Pelo poder que é no nome de Jesus, solta para aquele que ainda não tomou a decisão de vir, está vacilante, vem agora, em nome de Jesus. E você que está preso, não tem mais nada que te prenda, saia do seu lugar e venha, porque eu vou orar com essas pessoas. Eu amei ver essa vovó arrastando o neto dela quase que pelo cabelo. Vovó, que coisa linda que você fez. Nunca vou me esquecer dessa cena. Como eu vou para o céu e vou deixar minha família no inferno? Nunca, 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 nunca. Venha, venha, não vacile. Eu quero orar. Tem dois princípios. O primeiro é confessar. O mundo espiritual é acessível pela palavra. E o segundo é ligar. A chave do reino dos céus que Jesus entrega para Pedro. Ele entregou depois que ele ressuscitou. Em João 20, começa dizendo, de madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro, era madrugada ainda. Quando ela viu Jesus ressurreto, ele falou, não me detenhas, eu ainda não subi para o Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus, eu creio. E naquele dia ele foi ao lugar santíssimo no céu, como sumo sacerdote, levou o seu sangue com o propósito de todas as raças, tribos e nações. Depois está escrito em João 20, 19, naquela mesma data, no final da tarde, madrugada ele aparece para Maria Madalena e some. No final da tarde ele aparece para os discípulos e entrega a chave do reino dos céus.
Se vocês ligarem, vai ser ligado. Se vocês desligarem, vai ser desligado. É simples assim. Então você precisa confessar com os lábios, e eu vou ligar você ao reino da luz. Abre a tua boca bem aberta para o inferno inteiro escutar. Que perdeu você. Diga assim: Senhor, meu Deus, está chegando mais gente. Venha mais gente. Venha porque eu vou orar. E eu quero que você esteja aqui. Se você convidou um amigo, arrasta ele, faz igual essa avó fez aqui. Arrasta ele, traz ele. Traz ele. Diga assim com seus lábios, articulando bem a palavra. Diga: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor me amou de tal maneira que o Senhor enviou o teu único filho para ser punido no lugar das minhas transgressões. Eu recebo o teu amor, recebo o sacrifício, recebendo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Agora eu vou orar. Pai, eu concordo com essa confissão pública que eles fizeram. A tua palavra diz que havendo concordância na terra, haveria no céu. A tua palavra diz que o que ligássemos na terra seria ligado no céu. Eu ligo a vida deles ao reino da tua luz. A tua palavra ensina que a conversão é a retirada das trevas e trazida para a luz. Eu ligo eles no reino da luz, desligo eles no império das trevas. Peço ao Senhor que escreva o nome deles no livro da vida. E ainda mais, apague o nome deles dos lugares do inferno. Dos lugares por onde eles andaram por equívoco, por escolhas erradas. Peço que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deles. Anjos para direcionarem, protegerem, guardarem onde andarem. E mais, Pai, eu peço que o Senhor dê o Espírito Santo para eles. O Espírito que vai ensiná-los todas as coisas que eles precisam aprender. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Fica aqui. Eu disse que eu não me converti na Donep, mas eu disse que eu enlouqueci na Donep. Se tem gente querendo enlouquecer aqui, vamos orar para que você receba o Espírito Santo. Pastor, eu tenho o Espírito Santo, eu creio. Mocinho querido que me atendeu, traz água de coco para mim. Traz água de coco. Traz, por favor. Traz água de coco. Agora. Eu brinco, eu falo que juiz não convida, convoca. Quando eu vou fazer convite para os eventos, eu falo: eu vou te convocar. Fica aqui desse lado. Olha só. Aqui tem água de coco? Tem um pouquinho. Bota um pouquinho mais. Tem mais. Mais um pouquinho. Mais. Tem. Fala, tá cheio. Mais um pouco. Agora escute. Levanta bem essa jarra. Eu não sei o que vai acontecer. Abaixa agora. Abaixa já. É a água que tem o copo. O Espírito Santo quer possuir você. Você pode ter por medidas. Mas você tem que mergulhar nessas águas. Quando você consegue mergulhar nessas águas, não será mais você, mas é Cristo que viverá em você. Você vai ter uma bússola dentro de você. Você vai ter uma luz que acende. Obrigada, meu irmão, pode levar. Você vai ter uma luz que acende a hora que Satanás se aproxima. Você vai ter discernimento espiritual. Você vai saber o que é luz e o que é trevas. E você não pode andar ignorante. A Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. E é o Espírito Santo que vai revelar o mundo espiritual para você. Eu enlouqueci, comecei a ver tudo no mundo espiritual. Mas nunca vi tanta gente se converter e ser liberta através da minha pregação a partir de então. Então, em nome de Jesus, você quer o batismo com o Espírito Santo? Quer ser cheio já no primeiro dia? Quer que o Espírito Santo tome você por inteiro? Então comece a orar e pedir. É você que tem que pedir.
Ele diz, pedi, dar-se-vos-á, baterei e abrir-se-vos-á. Ele fala isso sobre o Espírito Santo. Peça, Senhor, me encha do teu Espírito. Peça, me encha do teu Espírito. Me encha do teu Espírito, me encha do teu Espírito. Me dá o teu Espírito, me dá. Eu quero ver no mundo espiritual. Eu quero falar das coisas espirituais. Eu quero andar no mundo espiritual. Eu quero discernir espiritualmente todas as coisas. Ore, peça. Primeiro você vai pedir, depois eu vou orar. Depois eu vou orar. Tem que partir de você. Eu vou concordar com a tua oração. Eu vou profetizar sobre você, mas você precisa pedir. Se você está com sede, você pede água. Se você está com fome, você pede comida. Se você está com frio, você pede agasalho. Peça. Fala, me dá, Pai, me dá o teu Espírito, me dá o teu Espírito. Me dá o teu Espírito, me enche, eu quero mais. Eu não quero só o que eu tenho. Eu sei que o Senhor tem mais para me dar. Me dá, meu Pai, eu quero. Eu quero. Diga, eu quero mais. Eu quero chegar no nível espiritual de ver o mundo espiritual como ele via. Eu quero chegar no nível de andar no mundo espiritual como ele andava. Você pode pedir sim. Peça. Pai, em nome de Jesus, olha o teu povo orando, pedindo, clamando. Entrega, Senhor, entrega o teu Espírito Santo. Derrama chuva do alto céu, papai. Em nome de Jesus, enche o teu povo de paixão pelo Senhor e paixão pelas almas. Enche o teu povo de vontade de se alinhar com o céu. Enche o teu povo, papai, para que descubram que eles são filhos, papai. Porque o maior ministério do Espírito Santo é gerar no nosso coração um coração de filhos. Dizer, papai, dá dons, ensina o teu povo por de frutos. Vocês que estão aqui, isso mesmo, impõe as mãos. Desça do altar e impõe as mãos sobre essas pessoas. Impõe as mãos sobre elas. Isso, receba o batismo do Espírito Santo. Receba a porção do céu. Receba o que Deus tem para você. Ele tem mais do que você pensou. Ele tem muito mais do que você imagina. Ele tem muito mais. Receba. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Receba na boca de Deus. Eu recebo, eu quero, diga, eu recebo. Em nome de Jesus, não retenha. Se renda ao Espírito Santo. Se renda ao Espírito de Deus. Se renda ao Espírito Santo. Não detenha. Não resista. Não faça resistência. Entregue-se como uma criança se entregue nos braços do Pai. Ele quer que você mergulhe nas águas do Espírito, mergulhe nas águas do Espírito. Ele quer isso, porque Ele vai levar você em lugares altos. Ele vai te ensinar os mistérios da palavra. Ele vai te ensinar os tesouros escondidos da palavra. Você vai viver o que você nunca imaginou. Entregue-se como criança nos braços de Deus, em nome de Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus chega, traz cura, Ele traz cura. Quando o Espírito de Deus enche, Ele traz convencimento do pecado. Ele traz discernimento espiritual. Ele muda a nossa história. Receba. Em nome de Jesus.